Olá para você que acompanha a Gazeta do Povo, eu sou a Rossana Bittencourt e esse é o podcast 15 Minutos, em que você fica bem informado com os comentários e análises do Frederico Juncker, que está aqui ao meu lado. Fred, bem-vindo. Olá, Rossana, e olá aos amigos da Gazeta do Povo. Fred, tivemos uma entrevista aí do ministro Luiz Roberto Barroso, que se despediu da presidência do STF, muito chamativa, Ele falou várias coisas que chamam a atenção aí de muita gente que está acompanhando os trabalhos do STF nos últimos tempos. Vamos falar sobre isso então. Pois é, Rossana, o Barroso, que sempre foi um dos ministros mais polêmicos do Supremo Tribunal Federal, sempre gostou de se expor e conceder entrevistas e dar declarações polêmicas, até só para recordar um pouco alguns dos episódios polêmicos nos quais o ministro se envolveu. Até em 2022, em novembro de 2022, ele estava em Nova York participando de um evento do LIDE, que é capitaneado pelo ex-governador de São Paulo, João Dória, e quando questionado na rua por um brasileiro que se encontrava em Nova York sobre a atuação da Justiça Eleitoral em 2022, ele deu aquela famosa resposta: perdeu o mané, não a mola. Também, outro evento que ficou muito famoso, que contou com a participação do ministro, foi quando em julho de 2023 ele participou de um congresso da UNE, União Nacional dos Estudantes, um famoso aparato de participação do PCdoB, que atua na vida política por meio da UNE, que é controlada a UNE pelo PCdoB, e ali, quando questionado por um determinado grupo de estudantes que eram ligados a uma ala trotskista dentro do PCdoB, basicamente o nome dessa ala era Fagulha Revolucionária Trotskista, ele deu aquela célebre resposta àquele grupo dizendo: olha, derrotamos o bolsonarismo. Obviamente que essa fala do ministro chamou muita atenção, inclusive ele diz depois que se arrependeu de ter falado essas palavras, e nessa própria entrevista à Folha de São Paulo, nesse final de semana, a jornalista Mônica Bergamo repetiu que havia se arrependido de que não foi ele ou o Supremo que derrotou o bolsonarismo, é a sociedade brasileira nas eleições de 2022. Para além disso, uma outra declaração muito polêmica do ministro foi quando, no Congresso Nacional, em 2021, ele foi captado se referindo ali a um senador e dizendo que, olha, a eleição não se ganha, se toma. Ele que naquele momento, inclusive, era presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Então, o ministro Luiz Roberto Barroso está sempre envolto em polêmicas e declarações polêmicas, mas nessa última entrevista ele está se despedindo do Supremo Tribunal Federal. O ministro Luiz Edson Fachin vai assumir a presidência do tribunal e ele está dando uma série de entrevistas para falar um pouco sobre os 2 anos que ele ficou à frente do Supremo Tribunal Federal. E dentre as várias declarações que podemos analisar durante essa entrevista, a jornalista Mônica Bergamo, ele já começa com uma polêmica dizendo basicamente que, olha, um juiz não deve ter preferências políticas. E de fato, se você, a Lei Orgânica da Magistratura Nacional, a Constituição Federal, o próprio Código de Ética da Magistratura proíbem, obviamente, que o juiz tenha preferências políticas ou que venha a anunciar eventuais preferências político-partidárias. E logo na sequência, quando ele diz que um juiz não deve ter preferência política, ele diz que o presidente Lula foi o melhor presidente da história do Brasil desde a redemocratização durante a década de 80. Então fica muito claro uma certa contradição no mesmo momento em que ele diz em que o juiz não deve ter preferência política e depois diz que o Lula, na opinião dele, foi o melhor político ou presidente do país nesse período. Para além disso, ele faz uma análise, inclusive hoje, do cenário político internacional, o que ele identifica como ameaças à democracia decorrentes do que ele denomina de populismo autoritário, que ele chama, uma análise, uma conjuntura do momento identitário cultural da humanidade, em que ele fala que grande parte hoje da reação desse populismo autoritário decorre da perda de hegemonia das elites brancas, heterossexuais e cis. Então, você vê um ministro do Supremo fazendo uma análise ali como se fosse um cientista político, o que também, obviamente, fere todo o Código de Ética da Magistratura. Para além disso, ele foi questionado se ele tem alguma preocupação com a questão de ele eventualmente ser um dos sancionados pela Lei Magnitsky. Ele falou que, obviamente, se preocupa, que ele tem muitas relações com os Estados Unidos, ele morou nos Estados Unidos, estudou na Universidade de Yale, vira e mexe, ele é convidado para dar palestras nos Estados Unidos e ele dizendo que realmente tem preocupações de que eventualmente ele seja sancionado pela Lei Magnitsky, até porque ele considera que o governo Trump está mal informado sobre a real situação do Brasil e que não há uma disposição nesse sentido por parte da diplomacia americana de estabelecer um diálogo hoje com o governo brasileiro para entender melhor o que ele, Barroso, vê como uma falta de compreensão por parte das autoridades americanas do cenário brasileiro. Além disso, também
ele tocou num outro ponto, e aí até uma questão de cunho pessoal e que chamou a atenção também, que ele fala que ele se reuniu na casa dele, do ministro Barroso, depois das eleições de 2022, o presidente Lula teria ido até a casa do ministro Luiz Roberto Barroso para conversar. Ele não disse qual foi o teor da conversa, mas o que chama a atenção aqui é que justamente naquela eleição, na eleição de 2022, em que há grandes contestações sobre a forma como o processo eleitoral foi conduzido, você tem aí uma conversa privada, uma reunião privada entre o ministro do Supremo, que também atua à frente do TSE, pouco antes na presidência do TSE, se reunindo com o candidato vencedor das eleições de 2022. E ali ele até comete uma inconfidência em relação à sogra dele, de forma deselegante, o ministro que sempre é muito cioso da sua imagem pública e é um homem excessivamente vaidoso, ele se refere à sogra dele, que é de origem holandesa, ela é holandesa, dizendo que, olha, ela tinha uma certa resistência ao presidente Lula, mas ele fala que ela cedeu ao carisma do Lula ao conhecê-lo nessa ocasião na casa do ministro Barroso, e dizendo que, olha, ela tem um problema que ela é estrangeira e não tem um entendimento muito bom do mundo. Então, até uma forma deselegante com que ele acaba por se referir à sogra, dizendo que ela não tem uma compreensão muito boa das coisas do mundo. Além disso, ele chega a falar e fazer uma inconfidência de que ele indicou, quando o Bolsonaro ganhou a eleição, ele se reuniu com o Bolsonaro, conheceu o presidente, e ele chegou a indicar alguns nomes para ministro da Educação do governo Bolsonaro, e, no entanto, esses nomes, ele inclusive fala que o Bolsonaro teria acolhido um dos nomes, mas ao ser esse nome ventilado na imprensa, a base de apoiadores do ex-presidente Bolsonaro se voltou contra essa indicação, e aí o presidente recua, o presidente Bolsonaro, e ele, obviamente, depois acabou não indicando mais ninguém para assumir o Ministério da Educação do governo Bolsonaro. Para além disso, uma questão muito sensível no debate público brasileiro, questão que envolve aquela discussão que foi travada em 2021 no Brasil para eventual aprovação de uma proposta de emenda constitucional para adoção do voto impresso. O ministro Luiz Roberto Barroso, naquela época, ele era presidente do Tribunal Superior Eleitoral, se envolveu muito nesse debate, até porque ele disse que identificou a vinda e identificou um risco democrático no Brasil com a discussão travada em torno aí da questão das urnas eletrônicas e do voto impresso. E, no entanto, aqui ele também dá uma declaração que, inclusive, foi objeto de uma polêmica em Oxford, quando ele estava dando uma palestra em Oxford, quando ele é questionado que o Barroso, ao defender a questão da manutenção do voto 100% eletrônico no Brasil, ele dizia que a proposta defendida dentro do Congresso era de volta da cédula física ou do voto manual. E, no entanto, a proposta que estava sendo a mais forte, que estava sendo discutida dentro do Congresso, não era a adoção do voto físico, mas a adoção do voto impresso, que depois ia para uma urna indevassável e que, de fato, não era a volta ao voto físico 100% em papel, tal qual dito pelo ministro Luiz Roberto Barroso. Além disso, ele, questionado sobre a questão dos inquéritos, especialmente sobre a condução do ministro Alexandre de Moraes, ele reconhece que esses inquéritos se prolongaram demais, considerando toda a normativa, especialmente no Código de Processo Penal e em relação ao tempo, porque um inquérito policial ele tem que ter um objeto definido, um fato determinado para que seja apurado, e obviamente ele não pode se estender indefinidamente no tempo. E, no entanto, o ministro Luiz Roberto Barroso ele fala que ele teve uma conversa no final do ano passado, 2024, com o ministro Alexandre de Moraes, para tentar convencer o ministro Alexandre de Moraes a arquivar esses inquéritos, dado o tempo em que eles estão tramitando. O mais célebre deles, o inquérito das fake news, que foi instaurado em março de 2019, já está há 6 anos tramitando e, obviamente, considerando toda a jurisprudência relativamente à proteção dos direitos fundamentais no Brasil, a própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, um inquérito com 6 anos de existência deveria, obviamente, ser arquivado porque constitui uma conduta abusiva por parte das autoridades públicas. E aí, no entanto, ele diz, olha, até tentei conversar e convencer o ministro Alexandre de Moraes no final do ano passado para arquivar esses inquéritos, mas nós achamos que é melhor eles transcorrerem ainda um pouco mais, porque ainda há um risco democrático no país, que na visão do ministro Barroso, nessa entrevista, ele disse que cessado e finalizado o julgamento dos réus do 8 de janeiro e dos núcleos ali, que eles identificam como núcleos principais por trás da suposta trama golpista, aí sim haverá um momento para o arquivamento desses inquéritos, mas obviamente ele reconhecendo que eles se extrapolaram aí no tempo.
E, para além disso, ele também, na parte final da sua entrevista, tratou ali do que ele considera as suas grandes realizações à frente do Supremo Tribunal Federal e à frente do Conselho Nacional de Justiça, e ele fez questão de, primeiro, falando da criação do Exame Nacional da Magistratura, que é hoje um exame, se você quer ser juiz no Brasil, você tem os concursos estaduais, mas, para além disso, você tem um concurso nacional, uma prova única, que os candidatos primeiro devem passar nessa prova única para depois concorrerem nos vários concursos estaduais, eventualmente para os tribunais ao redor do Brasil. E ele dizendo que ele instaurou, então ele criou esse Exame Nacional da Magistratura, criando a questão da paridade de gênero e a inclusão também de mais vagas destinadas a juízes negros. E esse foi o apanhado básico assim dessa entrevista do ministro Luiz Roberto Barroso para a jornalista Mônica Bergamo, encerrando o seu ciclo à frente do tribunal na condição de presidente do Supremo Tribunal Federal. E ele também falando só que ele está ponderando eventualmente se aposentar da cadeira de ministro do Supremo Tribunal Federal, e ele trata aqui também um ponto meio contraditório, que ele diz o seguinte: olha, o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, você fica muito exposto para a sociedade, e no mesmo momento em que ele diz que o cargo deixa a pessoa exposta, ele está dando uma entrevista para um dos maiores veículos de comunicação do país, se expondo ainda mais, e entrevistas que essas que, conforme os termos, seja da Lei Orgânica da Magistratura ou próprio Código de Ética da Magistratura, para garantir a imparcialidade do juiz, tanto essas ambas legislações determinam que os juízes se abstenham quanto mais possível de dar opiniões aí, no debate público, até para preservar a imagem de imparcialidade dos juízes perante a sociedade. Bom, Fred, a gente tem pela frente agora o ministro Edson Fachin, então no STF, que vai presidir o Supremo pelos próximos 2 anos, se não me engano, né? Isso. E o que a gente pode esperar? Porque o Fachin tem alguns comportamentos um pouco diferentes dos outros ministros, né? Apesar de não ser totalmente divergente da maioria e de ter sido indicado também pelo Partido dos Trabalhadores, mas de fato a gente tem agora um presidente que nunca foi presidente da casa. Pois é. Você vê claramente uma mudança de postura do ministro Luiz Edson Fachin, ele que, até do ponto de vista político-ideológico, tinha uma ligação muito forte com a esquerda. Quando ele dá indicação para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, teve uma das mais longas sabatinas para o cargo, mais de 12 horas em que ele foi questionado pelos senadores, quando indicado pela ex-presidente Dilma Rousseff, até porque, por exemplo, um evento que ficou controverso ali quando da indicação, em 2010, ele havia participado da campanha da presidente pedindo voto para ela num vídeo público, dentre outras questões. Mas agora, nesses últimos anos à frente aí, na cadeira de ministro do Supremo Tribunal Federal, você vê uma diferença de postura muito nítida em relação ao ministro Luiz Roberto Barroso. Ele praticamente não tem dado entrevistas, tem aí um retraimento da sua exposição pública, não tem concedido entrevistas ou dado palestras. Então, você vê esse comedimento por parte do ministro Luiz Edson Fachin, que inclusive geralmente é comum quando desses eventos de posse de presidentes do Supremo que as organizações representativas da magistratura façam uma festa depois em Brasília. No caso do ministro Luiz Roberto Barroso, inclusive, essas festas ficaram famosas porque o ministro vai lá e canta e dança. Essas imagens acabam circulando bastante e também trazendo mais exposição ainda para os ministros do Supremo. No caso do ministro Luiz Edson Fachin, ele se negou. Houve aí um oferecimento por parte dessas associações de realização de uma festa para celebrar a chegada dele à presidência do Supremo Tribunal Federal, e ele disse que não quer que nenhuma festa seja realizada, justamente porque ele quer dar uma tônica diferente para o exercício da sua função à frente do Supremo Tribunal Federal, justamente para contornar e tentar diminuir aí esse acirramento entre os vários poderes da República. Então, claramente, uma mudança de postura hoje do ministro Luiz Edson Fachin, que nos últimos tempos, de fato, tem evitado exposição, até porque ele percebe, já deu declarações nesse sentido, de que uma exposição desnecessária acaba por acirrar ainda mais os ânimos entre os poderes e do Supremo em relação à sociedade, que de fato o Supremo tem sido vítima, sido objeto, de muitas críticas por parte da sociedade. E você acha que a gente tem também até um posicionamento da Folha de São Paulo, falando dessa mudança, da saída do Barroso, esperando que de fato esse inquérito das fake news aí, que foi aberto há muito tempo, se encerre finalmente, E, como você mesmo disse, Barroso já havia dito que pediu ao ministro Alexandre de Moraes para encaminhar isso tudo de uma vez. Você acha que agora isso pode acontecer de fato? Olha, segundo as palavras do próprio Barroso, ele falou que nessa conversa com o Alexandre de Moraes, a expectativa é que, uma vez encerrado o julgamento do ex-presidente Bolsonaro e dos demais réus dos 4 núcleos da suposta trama golpista, então, na visão dele, haja a criação das condições para a pacificação do país,
que levaria à possibilidade de arquivamento desse inquérito. Então, se vê essa expectativa, e o próprio ministro Luiz Roberto Barroso falou do comprometimento dele de que esses processos todos dos 4 núcleos da suposta trama golpista se encerrem ainda neste ano, na visão do Barroso, para não interferirem no processo eleitoral de 2026. Então, há essa expectativa de que, eventualmente, esses inquéritos todos sejam arquivados, até porque tivemos, na semana passada, 2 recuos, por assim dizer, do ministro Alexandre de Moraes em relação à proibição de utilização de redes sociais pelos filhos, filha do Oswaldo Eustáquio e filho da Carla Zambelli. Então você vê, em alguma medida, o próprio ministro Alexandre de Moraes vendo, né, o grau de crítica e, né, de questionamentos das suas decisões nesses inquéritos. Ele próprio, em 2 decisões específicas na semana passada, recuou. Então há uma expectativa, sim, de que, eventualmente, esses inquéritos possam ser arquivados em breve. Tá, então, 15 minutos de hoje fica por aqui. A gente espera vocês na próxima edição. Tchau! Olá, para você que acompanha a Gazeta do Povo, eu sou a Rossana Bittencourt e esse é o podcast 15 Minutos, em que você fica bem informado com os comentários e análise do Frederico Juncker, que está aqui ao meu lado. Fred, bem-vindo. Olá, Rossana, e olá os amigos da Gazeta do Povo. Fred, no limite aí, né, presidente Lula se manifestou então sobre a lei da ficha limpa e vetou, né, fez algumas mudanças, quer dizer, né, na lei de ficha limpa e manteve o prazo de inelegibilidade de 8 anos. Pois é, Rossana. Uma discussão que foi, né, travada no debate público em relação à alteração da lei da ficha limpa. Essa lei da ficha limpa ela havia sido aprovada, a Lei Complementar 135 de 2010, que era uma lei que aumentava o prazo de inelegibilidade de candidatos a cargos públicos em função de condenações ou perda de cargos eletivos por uma série de razões. Essa lei inicial era a Lei Complementar 64 de 1990, que veio a ser alterada em 2010, com a extensão desses prazos de inelegibilidade e que veio agora a ser alterada pelo Congresso Nacional com a redução desses prazos da inelegibilidade. Basicamente, o que essa lei fez e do que ela trata? Então, ela prevê ali as hipóteses em que, quando há uma eventual condenação de um indivíduo por prática de crimes, por exemplo, contra a administração pública, ou no caso de um deputado ou senador que venha a perder seu mandato em função, né, de uma quebra de decoro parlamentar pela casa respectiva, ele está previsto ali que essa pessoa fique inelegível. E havia uma discussão muito grande, especialmente na doutrina e na jurisprudência, ao aplicar os tribunais, ao aplicarem esses casos de inelegibilidade, em relação ao prazo de duração dessa inelegibilidade. A lei da ficha limpa estabeleceu um regime mais rigoroso de inelegibilidade, em que, uma vez, por exemplo, condenado um político em caso num tribunal, num órgão colegiado ou com trânsito em julgado dessa decisão, você tinha a contagem do prazo de inelegibilidade que vigorava ainda até 8 anos depois do cumprimento definitivo da pena. Isso levava, às vezes, em alguns casos, em que candidatos fiquem ali 10, 20 anos sem poder se candidatar novamente. Foi um caso que ficou famoso, inclusive, de um deputado, um candidato que saiu na última eleição, candidato a deputado federal pelo estado do Paraná. Uma das penas que ele recebeu, além de uma pena de prisão, era uma pena de multa. Ele cumpriu a pena de prisão, acabou não pagando a multa, que era de um valor, inclusive, irrisório, menos de R$1.000, e em função desse não pagamento de uma condenação que ele havia sido condenado no início dos anos 2000, como ele não pagou essa multa, ele continua inelegível, aí ele fez o pagamento em 2022, mas, no entanto, ele então cumpriu definitivamente essa pena com o pagamento da multa, ele fica ainda mais 8 anos desde o cumprimento definitivo da pena inelegível. O Congresso acabou optando por alterar essa questão do prazo e prevendo novas hipóteses, reduzindo então a contagem, o termo inicial de contagem desse prazo de inelegibilidade. Apenas para dar alguns exemplos aqui, o artigo 1º da Lei Complementar 64 de 1990, que depois foi alterado pela Lei da Ficha Limpa e foi alterado novamente agora pelo Congresso Nacional, a Lei Complementar 219 de 2025, ela vai elencando os casos de inelegibilidade. E no artigo 1º, por exemplo, na linha B, ele diz o seguinte: que os membros do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas, da Câmara Legislativa e das Câmaras Municipais, que hajam perdido os respectivos mandatos por infringência da Constituição Federal ou dos dispositivos equivalentes das Constituições estaduais, ficam inelegíveis para as eleições que se realizarem durante o período remanescente do mandato para o qual foram eleitos e nos 8 anos subsequentes ao término da legislatura.
Então, essa era a redação originária desse texto, ele foi alterado e esse prazo de 8 anos, então, passa a contar já desde a decisão de decretação da perda do mandato em relação ao parlamentar. Então, essa contagem de prazo ela começa a se iniciar antes e esse foi o propósito da lei, reduzir o prazo das inelegibilidades. E o presidente Lula, então, ele recebeu esse projeto de lei complementar que foi aprovado pelo Congresso Nacional e acabou decidindo por vetar. E dos 26 dispositivos alterados da lei complementar 64 de 1990, ele acabou por vetar 5 desses dispositivos. E apenas um desses dispositivos que ele vetou diz respeito a esse prazo de inelegibilidade dos 8 anos. Em relação a todas as demais hipóteses e a redução desses prazos por parte do Congresso Nacional, o presidente acabou optando por manter esses textos, ou seja, ele sancionou esses textos e os demais 4 dispositivos que foram vetados dizem respeito ao que a gente chama de direito intertemporal. Basicamente, é a discussão acerca da aplicação dessa nova lei em relação a fatos passados, a fatos pretéritos. Então, essa legislação aprovada pelo Congresso Nacional, ela previa que esse novo texto aprovado pelo Congresso se aplicaria, inclusive, a casos de condenação que ocorreram no passado, em que tivesse ocorrido o trânsito em julgado dessas decisões e já faria essa nova contagem do prazo de forma a beneficiar pessoas que estivessem aí incidindo nessa hipótese de inelegibilidade. O que ele faz, então, ele veta esses dispositivos e essa lei só se passaria a ser aplicada, então, a casos futuros em que haja, a partir desse momento, novas condenações e as pessoas incidindo nessas hipóteses, elas seriam beneficiadas com esses novos prazos de contagem da inelegibilidade. Então, basicamente, ele vetou um dos dispositivos referente às hipóteses de inelegibilidade e os outros 4 dispositivos dizem respeito justamente ao prazo de aplicação dessa nova lei. No sentido, ele considerou, aplicando inclusive um precedente do Supremo Tribunal Federal, em que o Supremo discutiu essa mesma questão relativamente a uma alteração da lei de improbidade administrativa, o Supremo entendeu que, em face do princípio da moralidade administrativa, da moralidade pública, essa lei, a alteração na lei de improbidade não poderia retroagir de forma a beneficiar pessoas que já tivessem sido condenadas por improbidade. Então, o marco temporal de aplicação da lei seria justamente a partir da aprovação da lei para aplicar para novos casos e não para casos pretéritos. E o presidente, invocando esse precedente do Supremo Tribunal Federal, considerou também e vetou esses dispositivos dessa nova lei aprovada pelo Congresso para que essa lei seja aplicada apenas a casos julgados a partir, então, da entrada em vigor desse novo texto, que busca justamente, então, reduzir na prática o que essa nova lei faz. Ela muda o termo inicial de contagem do prazo de inelegibilidade, que antes, como eu disse, passava a contar esse prazo já desde a condenação, mas até 8 anos depois do cumprimento da pena, e hoje esses 8 anos começam a se contar já da condenação por órgão colegiado ou do trânsito em julgado, então se só tem esse período de 8 anos de inelegibilidade, o que veio aí venha a beneficiar eventualmente, né, condenados, seja por questões envolvendo probidade administrativa, crimes contra a economia pública e dentre outras várias hipóteses que a legislação prevê de inelegibilidade, né, na famosa lei ficha limpa. Bom, é claro, né, que os parlamentares tinham muito interesse, né, em reduzir esse prazo, né? Sim, com certeza, até porque realmente havia ali uma discussão muito forte, inclusive na própria jurisprudência, qual era o marco temporal de início da contagem desses prazos. E esse caso mesmo do Paraná, ele ganhou muita repercussão e chegou ao próprio Supremo Tribunal Federal, em que o Supremo reafirmou essa jurisprudência de que o prazo só se encerrava depois do cumprimento definitivo da pena, que esse caso da multa que eu mencionei ali, que a pessoa acabou não pagando a multa e ela se elegeu, inclusive, ao cargo de deputado federal pelo estado do Paraná, mas acabou perdendo aí o cargo em função, justamente nem chegou a tomar posse, em função do não pagamento dessa multa numa condenação que ela havia sido, né, imposta dentro desses processos, no caso de improbidade administrativa. Bom, e uma outra questão legislativa, Fred, né, para a gente conversar aqui no 15 Minutos, é sobre o Código Civil, né, porque Pacheco avançou aí no Senado a discussão que pode mexer especialmente com o conceito de família, né? Pois é, Rossana. Tem uma discussão hoje travada no Senado Federal por meio da apresentação de um projeto de lei pelo senador Rodrigo Pacheco. Ele, que era presidente do Senado, havia constituído uma comissão de juristas para estudar eventuais alterações no Código Civil, a princípio de alguns dispositivos, mas, no entanto, esse texto que a princípio era para fazer algumas alterações pontuais no texto do Código Civil, se transformou, na verdade, num projeto de novo Código Civil.
pois as alterações propostas chegam ali da ordem de 1.100 dispositivos do Código Civil. O Código Civil tem aproximadamente 2.200 artigos e esse projeto de lei apresentado pelo Rodrigo Pacheco busca alterar praticamente metade dos dispositivos do atual Código Civil. E qual que é o problema, dentre os vários problemas elencados nessa proposta do senador Rodrigo Pacheco? Primeiro, porque a importância do Código Civil. O Código Civil ele trata daqueles aspectos da vida prática dos indivíduos. Ele, inclusive, o Miguel Reale, que foi o principal artífice do Código Civil de 2002, que é o código vigente hoje no Brasil, ele chamava o Código Civil de a Constituição do Homem Comum, justamente porque o Código Civil ele prevê ali, nas suas várias partes, a regulamentação da vida nos seus aspectos, desde a da questão do nome, do direito ao nome, na parte geral do Código Civil, a questão do nascimento, direitos de personalidade, entre os quais o direito à honra, o direito à imagem, mas também todas as questões envolvendo, por exemplo, direito de obrigações, direito contratual em relação à regulamentação de contratos, a questão de direito de família, direito de sucessões, que diz respeito à morte, à herança que a pessoa vai deixar eventualmente para os seus herdeiros. Então, toda a discussão que passa pela vida do homem, desde o seu nascimento até depois da sua morte, com essas questões patrimoniais, contratuais, inclusive a parte societária ali, que também que era o chamado antigo direito comercial, hoje direito empresarial, e o nosso Código Civil também prevê toda a regulamentação da questão de sociedades empresárias, limitada, dentre outras questões atinentes aí a atividades empresariais. Então, é uma legislação extremamente importante. O nosso anterior Código Civil era um código de 1916, ele que vigou entre 1916 e 2002, e o nosso atual Código Civil, apenas para fins de comparação com a pressa com que o senador Rodrigo Pacheco quer com que essas questões sejam discutidas e alteradas no atual Código Civil, o Código Civil de 2002 ele começou a tramitar no Congresso Nacional na década de 70. Ele ficou mais de quase 30 anos sendo discutido no Congresso Nacional para que houvesse ali um aprofundamento das questões, dada a importância dessa legislação para a vida comum dos cidadãos, para o dia a dia dos cidadãos. Então, você vê a necessidade de aprofundar essas discussões e, em relação a essa proposta feita pelo senador Rodrigo Pacheco, especialmente na questão do direito de família, algumas questões muito preocupantes. E dentre as principais alterações que eles buscam implementar com esse novo texto do Código Civil, tem algumas aqui que merecem ser destacadas. Dentre elas, a criação de um novo Estado Civil, chamado de convivente para quem registrar a união estável. Hoje, você tem basicamente 4 estados civis previstos na legislação: o Estado Civil de solteiro, casado, divorciado e viúvo. E essa proposta de alteração do Código Civil cria esse 5º Estado Civil, que seria o Estado Civil de convivente. E isso traz alguns problemas relativos à segurança jurídica, justamente porque qual que é a importância do Estado Civil, que é justamente a formalização, por exemplo, de uma relação de longo prazo, como é o caso do casamento. É justamente você criar um regime jurídico e criar regras muito claras, especialmente em questões patrimoniais, em caso de direito à família, envolvendo, por exemplo, direito à pensão alimentícia, dentre outras questões, que você busca formalizar as relações, deixar essas relações muito claras, por meio de formas solenes, para que as pessoas saibam os efeitos das suas decisões e eventuais efeitos, inclusive patrimoniais, de um eventual regime jurídico escolhido. Então, aqui um problema muito claro da criação aí de um 5º Estado Civil, sem que haja maiores formalidades para que as pessoas venham a estabelecer esse Estado Civil. Além disso, há um conceito que se cria nessa legislação proposta de família parental, que pode gerar também uma confusão ao impor deveres de sustento entre parentes e abrir brechas para arranjos sem tradição jurídica para serem tratados como família. A constituição, por exemplo, de família no conceito hoje dessa questão do poliamor, por exemplo, uma família no trisal e coisas, novos arranjos que também colocam uma série de problemas do ponto de vista de efeitos patrimoniais dessas relações, e essa legislação, para além de estabelecer, então esse novo Estado Civil também buscaria estabelecer um novo conceito de família parental. Além disso, essa legislação busca estabelecer como traço distintivo dessas novas relações familiares a questão do afeto.
mas o afeto existe, por exemplo, na relação entre amigos ou inclusive entre namorados, e há uma distinção muito clara entre o que é um casamento e uma relação de namoro, e essa proposta de alteração do Código Civil de alguma maneira embaralha essa distinção entre o casamento e as demais relações afetivas existentes na sociedade, gerando uma extrema insegurança jurídica em relação ao regime jurídico aplicado a essas novas relações afetivas. Além da possibilidade, como eu já disse, de que uma pessoa seja registrada como filha de um trisal, isto é, de participante de uma relação de poligamia, e, inclusive, em casos de reprodução assistida, o filho não teria garantido o direito de conhecer o seu pai biológico. Então, uma série de questões sensíveis que buscam ser aprovadas por meio desse projeto do senador Rodrigo Pacheco, sem que haja uma discussão necessária por parte do Congresso Nacional. E é preocupante porque, como eu disse, o Código Civil diz respeito aos aspectos da vida mais básica dos indivíduos, e é importante que essas discussões sejam aprofundadas, até porque o nosso Código Civil é muito recente, de 2002, grande parte dos conceitos e entendimentos têm sido consolidados agora pela jurisprudência, pelos tribunais, ao se deparar com uma série de questões envolvendo esses casos, e a nova legislação que foi implementada no Brasil no começo desse século, e aí a necessidade de que esse projeto do senador Rodrigo Pacheco venha a ser discutido com mais profundidade, dada a implicação e a insegurança jurídica das propostas que hoje estão tramitando no Congresso Nacional. Até porque a ideia é mudar a metade, né, da legislação, é muita coisa. É muita coisa. A gente espera então para ver o que vem por aí. E análise desse tipo você acompanha só aqui na Gazeta do Povo. 15 minutos de hoje fica por aqui, a gente espera vocês na próxima edição. Tchau! Olá para você que acompanha a Gazeta do Povo, eu sou a Rossana Bittencourt e esse é o podcast 15 Minutos, em que você fica bem informado com os comentários e análises do Frederico Juncker, que está aqui ao meu lado. Fred, bem-vindo. Olá, Rossana, e olá os amigos da Gazeta do Povo. Fred, então o ministro Gilmar Mendes está fazendo aí, planejando, né, um projeto de lei, talvez, para blindar as autoridades brasileiras de sanções como as sanções da Lei Magnitsky. E parece que esse possível projeto de lei já está em discussão de fato, né? Está em discussão, Rossana, você vê que bateu um certo desespero nos ministros do Supremo Tribunal Federal, desde que as sanções da Lei Magnitsky foram também aplicadas à esposa do ministro Alexandre de Moraes. E por quê? Porque no caso do ministro Alexandre de Moraes, o centro da vida financeira da família Moraes estava não na pessoa, na figura do ministro, mas, obviamente, no escritório de advocacia da sua esposa e no Instituto Lex, que era uma pessoa jurídica criada pelo ministro no ano 2000, e que se tornou a holding patrimonial por meio da qual o ministro Alexandre de Moraes faz a administração dos bens da sua família, que só nesse ano adquiriram, por meio dessa empresa, 2 imóveis no valor de 16 milhões de reais. E você vê uma movimentação hoje muito clara por parte dos ministros do Supremo Tribunal Federal e especialmente do ministro Gilmar Mendes, no sentido de trabalhar um texto para que seja apresentado um projeto de lei perante o Congresso Nacional, uma lei que busca neutralizar os efeitos das sanções da Lei Magnitsky no Brasil em relação às autoridades a que já foram aplicadas, no caso do ministro Alexandre de Moraes, e a medida foi estendida à sua família, no caso à sua esposa e a pessoas jurídicas das quais ela detenha mais de 50% das ações, mas também com essa potencial aplicação da Lei Magnitsky contra o próprio ministro Gilmar Mendes e a sua esposa, que, conforme analisamos aqui no 15 Minutos, também são potenciais alvos da lei, das sanções da Lei Magnitsky, e que têm uma situação financeira patrimonial muito similar à do casal Moraes. O ministro Gilmar Mendes tem um instituto de estudos, o IDP, que também é uma faculdade de direito, por meio do qual realiza uma série de atividades, desde organização de palestras, inclusive é um instituto que está por trás da organização do Gilmar Palooza, como ficou conhecido o evento que ele realiza anualmente na cidade de Lisboa, em Portugal, mas também a sua esposa, Guiomar Mendes, é integrante de um grande escritório de advocacia que tem uma série de clientes, né, com casos perante o próprio Supremo Tribunal Federal. Então, se vê essa movimentação dos ministros do Supremo no sentido de tentar neutralizar os efeitos das sanções da Lei Magnitsky. E o ministro Gilmar Mendes, ao tratar desse assunto, ele faz menção a um regulamento que foi aprovado no âmbito da União Europeia na década de 90, o regulamento 2271 de 1996,
que foi aprovado no âmbito da União Europeia tendo em vista justamente sanções que o governo americano estava aplicando naquele momento contra Cuba, o Irã e Líbia, países que estavam sofrendo um embargo econômico por parte do governo americano e que, com a proibição de contratação ou de estabelecimento de relações comerciais, financeiras com esses países e, eventualmente, empresas europeias que estavam sendo atingidas por essas sanções econômicas aplicadas pelo governo americano, a União Europeia acabou por aprovar esse regulamento. Aqui tem uma questão interessante, que nos termos do artigo 4º desse regulamento, que ele diz basicamente, falou, olha, as sentenças de órgãos judiciais e as decisões de autoridades administrativas situados fora do território da comunidade que apliquem direto ou indiretamente a legislação referida no anexo ou as medidas nelas baseadas ou dela resultantes não serão reconhecidas ou executadas. Então, basicamente, proibindo que entidades ou indivíduos europeus cumpram essas sanções aplicadas, no caso do contexto desse regulamento, de criação desse regulamento, sanções aplicadas pelo governo americano. Agora a pergunta que tem que ser feita é, essa lei, esse regulamento europeu tem algum efeito prático? Ele é efetivo? Na prática, ele é muito pouco efetivo. E cito aqui, dentre os vários casos surgidos no âmbito europeu, apenas um caso julgado até hoje no âmbito europeu envolvendo esse regulamento. É um caso de 2018, em que basicamente o que ocorreu? A Deutschland Telekom, uma das maiores empresas de serviços de telecomunicações da Alemanha, ela tinha um contrato estabelecido com um banco do Irã, que pertence ao Estado do Irã, e foi proibido, ela cancelou os contratos que tinha com esse banco iraniano, justamente em função de que essa empresa alemã, grande parte, 50% das suas receitas, vem justamente das suas atividades nos Estados Unidos. E o que aconteceu em relação ao Irã é que os Estados Unidos haviam celebrado um acordo em relação ao projeto nuclear iraniano em 2015, um acordo que foi celebrado pelo ex-presidente americano Barack Obama, e em 2018 o presidente Trump decide por se retirar desse acordo e volta a sancionar e aplicar um embargo econômico ao Irã. Ao aplicar esse embargo econômico, com a proibição de que empresas que eventualmente operem nos Estados Unidos estabeleçam qualquer tipo de relação com o Irã e com empresas iranianas, essa empresa de telecomunicações alemã acabou por encerrar suas relações contratuais com esse banco iraniano. E o banco iraniano buscou os tribunais alemães, justamente invocando esse regulamento europeu que se aplica diretamente aos Estados-membros da União Europeia, questionando se havia ali motivo e se havia justa causa para o encerramento da relação contratual. Esse caso acabou subindo para o Tribunal de Segundo Grau na Alemanha e chegou ao Tribunal de Justiça da União Europeia, que decidiu basicamente que, eventualmente, empresas europeias ou indivíduos europeus podem encerrar relações contratuais sem motivar, esclarecer e tornar público o motivo para o encerramento dessas relações. No entanto, no caso da razão invocada para o encerramento dessas relações for essa proibição desse regulamento de aplicação de sanções extraterritoriais no território europeu, eles entenderam que, eventualmente, há de ser ponderado o risco econômico a que essa empresa está submetida. No caso dessa empresa alemã, considerando que 50% das suas receitas vêm justamente das suas operações nos Estados Unidos, o tribunal ponderou que, eventualmente, essa empresa tinha justa causa para encerrar a sua relação com o banco iraniano e cabe sempre fazer, caso a caso, essa ponderação entre a proibição desse regulamento europeu e os efeitos econômicos decorrentes da eventual aplicação de uma sanção secundária à empresa europeia que estaria proibida de transacionar de qualquer maneira com indivíduos ou entidades sancionados. Então, na prática, nós temos esse precedente do Tribunal de Justiça da União Europeia que mostra que esse regulamento europeu é de muito baixa efetividade e tem mais um efeito simbólico no sentido de colocar, claro, ali uma resistência à aplicação dessas sanções por parte do governo americano a empresas ou indivíduos que venham a se relacionar com indivíduos e entidades sancionados, e inclusive tem aquele caso mais célebre de uma multa aplicada pelo governo americano envolvendo o banco francês BNP Paribas,
que, ao manter relações contratuais com entidades e indivíduos sancionados de Cuba, do Sudão e do Irã, foi sancionado, nessa sanção secundária, ao pagamento de uma multa de quase 10 bilhões de dólares. Então, você vê que, na prática, esse regulamento, que é conhecido como Regulamento de Bloqueio Europeu, que inspira o ministro Gilmar Mendes nessa iniciativa de tentar criar uma lei para, de alguma maneira, blindar os ministros do Supremo em relação às sanções da lei Magnitsky, é um regulamento de baixa efetividade. Até porque, desde a aprovação desse regulamento na década de 90, o contexto europeu mudou muito e a própria Europa, inspirada na lei Magnitsky, acabou por adotar também uma legislação semelhante a ser aplicada no âmbito europeu, envolvendo inclusive casos de grave abusos aí praticados contra direitos humanos. Só queria citar aqui uma reportagem do Parlamento Europeu de 2019, quando os eurodeputados pediram à União Europeia que estabeleça um regime europeu de sanções por violações dos direitos humanos semelhante ao Magnitsky Act dos Estados Unidos. Ana Gomes, que é uma deputada portuguesa, uma das promotoras dessa iniciativa, que foi aprovada em plenário no Parlamento Europeu por 447 votos a favor, 70 contra e 46 abstenções. E o Parlamento Europeu quer que o Conselho, onde estão representados os Estados-membros, estabeleça rapidamente um regime de sanções autônomo, flexível e reativo à escala da União Europeia, que permita avisar todos os indivíduos e intervenientes estatais e não estatais envolvidos ou responsáveis por violações graves dos direitos humanos em qualquer parte do mundo. Este regime europeu deveria permitir a imposição de medidas restritivas, como o congelamento de bens e a proibição de entrada na União Europeia contra qualquer pessoa ou entidade que seja responsável, através da participação, assistência, financiamento ou contribuição, pelo planejamento, pela direção ou pela perpetração de graves violações dos direitos humanos. E, encerrada essa reportagem aqui do Parlamento Europeu, diz o seguinte: o regime europeu de sanções em matéria de direitos humanos deve retomar de forma simbólica o nome de Sergei Magnitsky, um advogado russo que denunciou vários casos de corrupção e fraude fiscal por parte das autoridades do seu país e morreu em prisão preventiva em 2009. Inquéritos independentes revelaram que Magnitsky foi submetido a condições desumanas, negligência deliberada e tortura. Vários países, como a Estônia, a Letônia, a Lituânia, o Reino Unido e o Canadá, já adotaram legislação semelhante à lei Magnitsky dos Estados Unidos. E que ocorre que, por meio dessa votação do Parlamento Europeu, a Comissão Europeia acabou por adotar também um regulamento no âmbito da União Europeia, muito similar aos termos da lei Magnitsky, que é o regulamento 1998 de 2020, que impõe justamente medidas restritivas contra violações e atropelos graves dos direitos humanos. Interessante aqui destacar também que no artigo 2º desse regulamento se prevê ali quais direitos humanos que, eventualmente violados por autoridades, poderiam basear a aplicação dessa lei Magnitsky europeia. E eles elencando ali os crimes praticados, falam de genocídio, crimes contra a humanidade, casos de tortura, escravatura, execuções extrajudiciais, desaparecimento forçado de pessoas. E aqui, na linha D, interessante, ele diz o seguinte: além disso, outras violações ou atropelos dos direitos humanos, nomeadamente, mas não só, as seguintes: na medida em que tais violações ou atropelos sejam generalizados, sistemáticos ou suscitem preocupações graves no que respeita aos objetivos da política externa e da segurança comum da União Europeia. E ele elenca ali, na linha 9, violações ou atropelos da liberdade de opinião e de expressão, violações ou atropelos da liberdade de religião ou de convicção. Então, a própria lei Magnitsky europeia também fala, assim como no caso da lei Magnitsky americana, que foi aplicada contra o ministro Alexandre de Moraes e sua esposa, em graves violações que envolvam o direito à liberdade de expressão. Então, do ponto de vista prático, uma legislação tal qual a proposta pelo ministro Gilmar Mendes, inspirado nesse exemplo europeu, é de baixa efetividade, considerando justamente o contexto em que a própria União Europeia criou legislação semelhante, com sanções que buscam produzir efeitos extraterritoriais, mas não apenas isso, se coloca ali em relação às empresas que operam em território americano, como é o caso dessa empresa alemã que eu comentei, Telekom Deutschland. Você vê que, considerando que a empresa opera em mercado americano, está submetida às leis americanas e essas sanções eventuais, por exemplo, no caso de uma lei Magnitsky, essa empresa também se coloca diante de um dilema que ou cumpre essa lei de blindagem, que busca neutralizar os efeitos das sanções, ou eventualmente ela coloca a sua própria operação econômica em risco
ao poder ser sancionada pelo governo americano, como foi o caso do BNB Paribas, que sofreu ali uma multa de quase 10 bilhões de dólares. Então, você vê que é uma lei de baixa efetividade e tem mais um efeito simbólico no sentido, né, como proposto pelo ministro Gilmar Mendes, e projeto que já está sendo discutido e agora só se pondera se o momento é adequado ou não, até considerando uma eventual conversa do presidente Lula com o Trump, porque há uma preocupação por parte das autoridades brasileiras de que eventual propositura desse projeto de lei, neste momento, possa ser interpretado pelo governo americano como um ato de provocação. Então, você vê uma preocupação das autoridades brasileiras de estabelecer esse canal de diálogo, considerando a própria fala do presidente americano na Assembleia Geral da ONU de que estaria disposto a conversar com o presidente Lula. E se a gente falar rapidamente aqui, Fred, dessa iniciativa de propositura de projetos de lei, né? A gente falou no último programa sobre a lei da ficha limpa, que teve iniciativa popular, mas que de fato no mundo ideal é o Congresso, né, que propõe as leis, o Executivo também pode propor, mas qual que é a tua opinião, rapidamente, só para a gente encerrar, para falar sobre essa iniciativa que vem de um ministro do STF, que já, inclusive, admitiu ter lido esse texto, então, desse possível projeto de lei, que, claro, também o Judiciário pode propor, né, para alguém tomar a iniciativa desse projeto de lei, mas quer dizer, algo que beneficia quase que única e exclusivamente ou fortemente apenas os 11 ministros do STF e os familiares, né? Pois é, o ministro Gilmar Mendes, ele é useiro e vezeiro, na verdade, em tentar interferir em debates legislativos. E me recordo aqui, Rossana, de alguns anos, ele propôs, inclusive, uma proposta de emenda constitucional que mudava o regime de governo do Brasil. Ele queria criar um semipresidencialismo nos moldes do modelo português, em que você tem as figuras do primeiro-ministro e do presidente da República. Então, o ministro Gilmar Mendes, de fato, ele gosta de assumir o papel de legislador e propor eventuais alterações, não só das leis, como nesse caso de uma lei de blindagem de autoridades, mas, nesse caso ainda mais grave, de uma eventual alteração do próprio regime de governo no Brasil, com a proposta há uns anos de uma PEC que alteraria o presidencialismo no Brasil por um regime semipresidencialista. Então, você vê os ministros, de fato, né, usurpando novamente atribuições que são próprias, especialmente do Poder Legislativo. Bom, tá aí, a análise assim, então você só acompanha na Gazeta do Povo. O podcast 15 Minutos de hoje fica por aqui. A gente espera vocês na próxima edição. Tchau! Olá para você que acompanha a Gazeta do Povo, eu sou a Rossana Bittencourt e esse é o podcast 15 Minutos, em que você fica bem informado com os comentários do Frederico Juncker, que está aqui ao meu lado. Fred, bem-vindo. Olá, Rossana, e olá os amigos da Gazeta do Povo. Fred, a gente teve Eduardo Talhaferro, né, ex-assessor do ministro do STF, Alexandre de Moraes, foi detido na Itália, não foi preso, né? A justiça italiana rechaçou o pedido de prisão feito pelas autoridades judiciais brasileiras. Mas agora você acha que vai se iniciar um processo de uma possível extradição do Talhaferro para o Brasil? Isso, justamente, Rossana. Esse é o início do processo de extradição perante o Poder Judiciário italiano. O pedido de extradição que já havia sido formulado pelo governo brasileiro ao governo italiano em agosto, justamente no contexto em que, no final de julho, o Eduardo Talhaferro teve contra si um pedido de prisão preventiva e uma prisão preventiva decretada pelo ministro Alexandre de Moraes pelas divulgações que ele fez de conversas entabuladas entre ele, Talhaferro, à época em que ele exercia o cargo de assessor-chefe da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação no Tribunal Superior Eleitoral e outros assessores do ministro Alexandre de Moraes. Essas conversas vieram a público inicialmente em agosto de 2024, por meio de uma reportagem de autoria dos jornalistas Glenn Greenwald e Fábio Serapião, quando, por meio dessa reportagem, a Folha de São Paulo revelou diálogos, especialmente entre assessores juízes auxiliares do ministro Alexandre de Moraes, atuando perante o STF e o TSE, envolvendo a atuação dessa assessoria ao longo do processo eleitoral de 2022 e nos meses subsequentes. O Eduardo Talhaferro esteve à frente dessa assessoria especial no TSE entre agosto de 2024 e maio de 2023. E dentre as várias conversas reveladas, surgiu uma série de questionamentos referentes ao respeito do devido processo legal por essas assessorias do ministro Alexandre de Moraes, pois elas atuaram em larga medida fora de suas atribuições constitucionais e legais, por exemplo, quando Talhaferro revela conversas que tratavam da produção de certidões de antecedentes ideológicos dos céus do 8 de janeiro, em que essas assessorias do ministro Alexandre de Moraes consultavam as publicações feitas nas redes sociais
pelos réus do 8 de janeiro. Além disso, outras conversas, como, por exemplo, conversas com o assessor Ayrton Vieira, que é desembargador hoje no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em que ele pedia que o Talhaferro usasse a sua criatividade para achar elementos para eventualmente censurar o veículo de comunicação, no caso a revista Oeste. Para além de uma própria questão envolvendo fraude documental de documentos que levaram à operação de busca e apreensão contra empresários em função de conversas que eles tiveram pelo aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp. Então, houve uma série de questionamentos em relação à forma como o ministro Alexandre de Moraes veio atuando ao longo dos anos, especialmente ali de 2022 e 2023, e inclusive essas revelações feitas pelo Eduardo Talhaferro, dessas conversas que ele manteve ao longo do exercício da sua função no TSE, essas conversas funcionaram e foram usadas inclusive pelo governo americano, que aplicou uma série de sanções a esses assessores que tiveram suas conversas reveladas pelo Eduardo Talhaferro. Então, quando as sanções da Lei Magnitsky foram aplicadas contra o ministro Alexandre de Moraes em julho desse ano, o Talhaferro participou de uma live com o jornalista Alan dos Santos, comemorando inclusive a aplicação das sanções da Magnitsky contra o ministro, e na sequência, um dia depois, o ministro decretou a sua prisão preventiva, isso no dia 31 de julho. Em 22 de agosto, a Procuradoria-Geral da República formulou uma denúncia, denunciou o Eduardo Talhaferro por 4 crimes que são eles: violação de sigilo funcional, coação no curso do processo, obstrução de investigação de infração penal que envolva organização criminosa e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. E, justamente nesse período, assim que decretada a prisão preventiva do Eduardo Talhaferro, ele que se encontra morando hoje na Itália, na região sul da Itália, ele teve contra si esse pedido de extradição formulado pelo ministro Alexandre de Moraes. E como é que funciona basicamente o trâmite desse processo de extradição? O governo brasileiro, por meio do Ministério da Justiça, comunica o governo italiano, por meio também do Ministério da Justiça italiano, de que há um processo em curso contra o Eduardo Talhaferro, justamente para fins de fundamentar esse pedido de extradição, de remoção do Talhaferro da Itália para o Brasil. Esse processo ele passa inicialmente por uma análise do Ministério da Justiça. O Ministério da Justiça deu ok para a continuidade desse processo de extradição e já pede também o governo brasileiro que o Talhaferro fosse preso para fins de evitar um risco de fuga dele do território italiano. Então, esse pedido foi enviado do Ministério da Justiça para a Corte de Apelação na Itália, Corte de Apelação que tem justamente a atribuição de julgar processos extradicionais em relação à localidade onde hoje reside o Eduardo Talhaferro, e esses juízes, por meio ali de um órgão colegiado, 3 juízes italianos, consideraram que não era o caso de decretação da prisão preventiva. Justamente porque o Eduardo Talhaferro tem um domicílio certo, conhecido por parte das autoridades italianas. Ele havia se mudado para a Itália e se registrou perante a comune onde ele hoje vive. Então, eles consideraram que não há, eventualmente, esse risco de fuga, considerando que o pedido de extradição dele já era um pedido público. Eles fazem menção a esse fato de que esse pedido já era conhecido no Brasil desde agosto desse ano e que as medidas a serem decretadas contra ele basicamente foram 2. A primeira, que ele não pode se ausentar da comune onde ele reside sem comunicar eventualmente às autoridades, no caso as autoridades judiciais, e também houve o recolhimento, a apreensão dos passaportes, tanto do passaporte brasileiro dele quanto do seu passaporte italiano, para fins de evitar que ele eventualmente saísse da Itália ou do espaço Schengen, que compreende ali os países da União Europeia. Então, hoje, a partir desse momento, ele foi cientificado da existência desse processo de extradição pelas autoridades italianas. Ele terá, então, a oportunidade de constituir um advogado para se defender e, eventualmente, demonstrar ali, fundamentadamente, que não é o caso de extraditá-lo para o Brasil. E, basicamente, como é que funciona esse trâmite, então? Ele agora vai constituir um advogado e vai apresentar a sua defesa com base no pedido formulado pelo Brasil. Uma coisa interessante que, ao ler a decisão judicial que fundamentou essas medidas, os juízes mencionam apenas 2 crimes que teriam sido imputados ao Eduardo Talhaferro envolvendo violação de sigilo. No entanto, conforme a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República, como eu disse, foram 4 os crimes imputados ao Talhaferro. Dentre esses, o crime de abolição, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito.
E esse crime é um crime político e, portanto, há aqui um motivo que pode levar à não concessão da extradição do Eduardo Tagliaferro, considerando que crimes políticos não são passíveis de extradição. Então, se coloca agora a oportunidade de o Eduardo Tagliaferro se defender perante o Poder Judiciário italiano e, eventualmente, ao decidir pela extradição ou não, ainda caberia um recurso para a Corte de Cassação italiana, que é o órgão de cúpula do Poder Judiciário italiano, a quem cabe aí o direito de recurso nos casos de pedido de extradição. Então, a princípio, foi dado início agora ao processo de extradição em relação ao momento em que o Eduardo Tagliaferro pode se defender perante o Poder Judiciário italiano, justamente tentando demonstrar ali se há causas ou não para a extradição. É interessante dizer aqui que há um tratado celebrado entre o Brasil e a Itália que prevê o rito da extradição e no artigo 3º esse tratado ele elenca eventualmente as razões pelas quais o Estado requerido, no caso a Itália, pode se recusar a extraditar o Tagliaferro. Diz o seguinte, olha, a extradição não será concedida se a pessoa reclamada tiver sido ou vier a ser submetida a julgamento por um tribunal de exceção na parte requerente. Se o fato pelo qual é pedida for considerado pela parte requerida crime político, tal qual esse crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, e se a parte requerida tiver razões ponderáveis para supor que a pessoa reclamada será submetida a atos de perseguição e discriminação por motivo de raça, religião, sexo, nacionalidade, língua, opinião política, condição social ou pessoal, ou que sua situação possa ser agravada por um dos elementos antes mencionados. Além disso, o próprio artigo 5º do tratado diz que a extradição tampouco será concedida se pelo fato pelo qual for solicitada, a pessoa reclamada tiver sido ou vier a ser submetida a um procedimento que não assegure os direitos mínimos de defesa. A circunstância de que a condenação tenha ocorrido à revelia não constitui por si só motivo para a recusa de extradição e a linha B, se houver fundado motivo para supor que a pessoa reclamada será submetida a pena ou tratamento que de qualquer forma configure uma violação dos seus direitos fundamentais. E aqui até uma questão interessante, porque nesse processo em que a Procuradoria-Geral da República já apresentou uma denúncia contra o Tagliaferro, o Tagliaferro tem um endereço conhecido das autoridades italianas e, portanto, também das autoridades brasileiras, e, no entanto, caberia, nos termos do Código de Processo Penal brasileiro, que ele fosse citado nesse processo via mandado pessoal, via carta rogatória, que é o procedimento previsto no ordenamento jurídico para a pessoa, para o réu que esteja em outro país. Mas o ministro Alexandre de Moraes desconsiderou esse dispositivo do Código de Processo Penal e determinou a citação do Tagliaferro para se defender nesse processo criminal com base numa citação por edital. Então aqui, inclusive, já há um motivo para que, eventualmente, a defesa do Tagliaferro possa alegar perante as autoridades italianas a violação do devido processo legal do Tagliaferro em relação à forma de citação do Tagliaferro para se defender hoje perante o Supremo Tribunal Federal, além da própria questão da atuação do ministro Alexandre de Moraes, porque ele, Tagliaferro, revelou conversas que tinham por objeto a atuação justamente do gabinete do ministro Alexandre de Moraes e, obviamente, também à luz do Código de Processo Penal, ele não poderia atuar nesse processo porque ele estaria objetivamente impedido para atuar nesse processo. No entanto, ele é o relator dessa ação promovida pela Procuradoria-Geral da República. E você acha, Fred, que tem alguma semelhança com o caso, por exemplo, da Carla Zambelli? Ela, de fato, foi presa lá na Itália, né? Uhum. A diferença principal entre os dois casos, qual que é? No caso do Tagliaferro, ainda não há uma condenação. O processo já foi iniciado com essa acusação formulada pela Procuradoria-Geral da República. Então o processo está em trâmite e o pedido de prisão era o pedido de prisão preventiva com base no eventual risco de fuga do Tagliaferro, que acabou, inclusive, já estava residindo na Itália. No caso da Carla Zambelli, o pedido de extradição é formulado não com base na existência de um processo, mas já de uma condenação transitada e julgado. Foi naquele caso envolvendo a inserção de dados falsos no sistema de mandados de prisão do Conselho Nacional de Justiça. Então, as autoridades judiciais italianas, se deparando já com uma condenação transitada em julgado, já havia mais elementos para decretação de uma prisão preventiva, até porque também no caso Carla Zambelli, ela não tinha residência fixa, um endereço de uma residência fixa na Itália. Ela chegou lá, estava residindo na casa de amigos, e no caso do Tagliaferro, ele estava já residindo no território italiano, e foi a consideração que os juízes fizeram, e, portanto, ele já tinha uma residência fixa, o que não justificaria a decretação de uma prisão preventiva. Inclusive, a própria decisão judicial ela faz menção aqui, dizendo o seguinte, olha, conclui-se que a saída de Tagliaferro do Brasil e sua permanência no exterior indicam vontade de eludir responsabilidades penais, o que fundamenta as medidas cautelares.
Ao analisar a natureza e a gravidade das condutas imputadas, bem como o fato de que a presença de Taliaferro na Itália e o pedido de extradição são de conhecimento público desde agosto de 2025, e considerando que ele não adotou medidas adicionais para se ocultar, a Corte entende que a medida mais adequada e proporcional é a obrigação de residência no município de Torano Castelo e a proibição de sair do país com o recolhimento do passaporte e de quaisquer documentos válidos para a viagem internacional. Então eles consideraram justamente isso, que não há um risco de fuga dele que justificaria a prisão preventiva, considerando que ele já tinha uma residência fixa e que essa residência já estava devidamente informada às autoridades italianas. E você acha que essa decisão prévia, né, é um indicativo de que, de fato, as autoridades italianas não virão a extraditar o Taliaferro ou não quer dizer? Não, a princípio não, porque ainda falta uma análise do mérito, até porque esse pedido de extradição, como eu disse, ele não considerou que houve uma mudança do status processual do Taliaferro. Quando o governo brasileiro pediu a extradição, havia apenas a decretação da prisão preventiva do Taliaferro, isso que foi decretado em 31 de julho de 2025 agora, e, no caso, a Procuradoria-Geral da República só denunciou o Taliaferro em 22 de agosto, e essa denúncia não foi apresentada ainda às autoridades italianas. Então, me parece que há uma série de elementos, inclusive porque esses crimes que foram imputados pela Procuradoria-Geral da República ao Taliaferro são crimes de natureza política, e o tratado de extradição entre os dois países é muito claro que não cabe extraditar um nacional por crime político. Então, me parece, essa análise essa inicial, é só sobre a questão da decretação das medidas cautelares, não é uma análise de mérito, mas a defesa do Taliaferro tem muitos fundamentos para, eventualmente, o Poder Judiciário italiano, analisando o seu caso, possa recusar a extradição, considerando, inclusive, esses elementos que eu falei. Por exemplo, o caso de o ministro Alexandre de Moraes está atuando nesse caso, considerando que as conversas envolviam a atuação do seu gabinete. Então, o Código de Processo Penal veda essa atuação do ministro Alexandre de Moraes no caso, como relator, e também a questão da própria forma de situação do Taliaferro. As autoridades brasileiras sabem onde ele reside, e o procedimento para ele ser citado, para se defender nesse processo, seria a carta rogatória, e o ministro Alexandre de Moraes desconsiderou isso e citou via edital, e o próprio advogado dele, Eduardo Kuntz, falou que não teve até o presente momento acesso aos autos para também exercer o direito de defesa do Taliaferro perante o Supremo Tribunal Federal. Bom, e pode ter certeza, né, que quando sair essa decisão da Justiça Italiana, a gente vai ter análise aqui no 15 Minutos. Com certeza. A edição de hoje fica por aqui, a gente espera você na próxima edição, então, tchau! Olá para você que acompanha a Gazeta do Povo, eu sou a Rosana Bittencourt e esse é o podcast 15 Minutos, em que você fica bem informado com os comentários e análises do Frederico Juncker, que está aqui ao meu lado. Fred, bem-vindo. Olá, Rosana, e olá os amigos da Gazeta do Povo. Fred, o Superior Tribunal de Justiça, se manifestou e criticou a suspensão do visto para os Estados Unidos do ministro Benedito Gonçalves. Ele foi sancionado, há alguns dias, e então o STJ decidiu se manifestar e publicamente dizer que não concorda com essa sanção. Pois é, Rosana, havia uma expectativa até em relação ao posicionamento do STJ. Ele, ministro Benedito Gonçalves, que integra o tribunal e atuou no Tribunal Superior Eleitoral durante as eleições de 2022 como corregedor eleitoral. O ministro Benedito Gonçalves, que ficou famoso quando, no ato de diplomação da vitória do presidente Lula nas eleições de 2022, ele que ali na posse, na diplomação, ele acabou falando com o ministro Alexandre de Moraes, que era o presidente do TSE à época, falando que missão dada é missão cumprida, e também foi cumprimentado pelo presidente Lula com um tapinha no rosto. Além disso, ele se envolveu numa grande polêmica, um episódio que envolveu o seu filho, a esposa do seu filho e o seu neto, que estavam passeando na Europa, foram ali questionados por um influenciador que faz vídeos com pessoas que estão vestindo roupas de alta costura, itens de grife, e chamou a atenção daquele influenciador. Ele fez um vídeo com o filho do ministro, e o filho dele, Felipe Brandão, vestia roupas ali que somavam mais de R$1 milhão, entre relógios e roupas de marca. E isso chamou muita atenção, e esse vídeo, inclusive, acabou sendo censurado a pedido da família do ministro, em função da repercussão e do valor das roupas que eles estavam utilizando. Então, ele acabou sendo sancionado junto com as demais autoridades brasileiras, com cancelamento do seu visto na semana passada. As demais autoridades eram o advogado-geral da União, Jorge Messias, que foi sancionado também com cancelamento do visto, em função da sua atividade hoje em relação especialmente a um órgão que foi criado
no âmbito da Advocacia Geral da União, que tem, de fato, atuado para estabelecer um regime de censura no país, especialmente movendo ações judiciais que buscam remoções de conteúdo em relação a políticas públicas. Além disso, foram sancionados demais assessores do ministro Alexandre de Moraes, juízes auxiliares, tanto no TSE quanto no STF, mas chamou a atenção também justamente a sanção do ministro Benedito Gonçalves, que, para além de tudo, ele ao atuar como corregedor eleitoral no TSE, ele foi o relator das 2 ações que levaram à inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. A nota do STJ é uma nota que sai em defesa do ministro e chama atenção, na verdade, pelo espírito de corpo, pelo corporativismo da nota, e um mecanismo que tem sido muito utilizado tanto pelo STF, especialmente em notas que se posicionam em relação às sanções aplicadas pelo governo americano, com esse giro linguístico, um mecanismo discursivo que tenta, de alguma maneira, apelar a valores absolutos ou às instituições no sentido de qualquer crítica formulada contra o integrante da corte, eventualmente as sanções aplicadas contra integrantes da corte são tomadas como ataques à instituição, como uma tentativa de vulnerar o Estado de Direito, uma ameaça à democracia. Isso tem sido muito comum, em que o próprio ministro Alexandre de Moraes, ao dizer celebremente que a liberdade de expressão não é liberdade de agressão, essa confusão entre o que é o direito de crítica formulado aos integrantes e ocupantes provisórios de cargos públicos, que ao exercerem cargos públicos estão suscetíveis a um escrutínio público e a críticas no exercício dos seus cargos, e essa confusão numa tentativa de se escudar e se blindar de críticas públicas. Então, chama atenção nesse caso a nota justamente pelo tom, que também tem sido o tom usual adotado em notas semelhantes no Supremo Tribunal Federal. Mas essa semana também tivemos algumas novidades em relação ao escrutínio das instituições judiciárias do Brasil em relação ao restante do mundo. Nós temos falado muito, né, da questão do posicionamento do governo americano em relação ao Poder Judiciário brasileiro, o governo americano que se posicionou em relação ao STF, falando na questão da agressão à liberdade de expressão dos cidadãos brasileiros e até de cidadãos e empresas americanas, mas há hoje também um holofote em relação a essas questões envolvendo o Brasil na própria Europa. Nessa semana, o deputado federal pelo PL do Mato Grosso, José Medeiros, se dirigiu ao Parlamento Europeu e participou de uma reunião com o eurodeputado Antônio Tanger, em que ele apresentou ali um relatório de 1000 páginas relatando casos que envolvem violações de direitos humanos no Brasil, especialmente os casos envolvendo os réus do 8 de janeiro e também todos esses casos de censura praticados pelo Supremo Tribunal Federal e pelo TSE no processo eleitoral de 2022. Isso mostra também um aumento da pressão, inclusive hoje, em relação, né, aos países da Europa sobre o que está acontecendo no Brasil. No próprio dia em que foi aplicada a sanção da Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes, um deputado do Parlamento Europeu, deputado polonês, Dominik, ele apresentou uma moção requerendo que a comissária de Assuntos Externos da União Europeia também venha a sancionar o ministro Alexandre de Moraes em relação a esses graves abusos de direitos humanos, numa nota, numa moção que ele redigiu contra os 15 deputados europeus que agregam ali forças que somam 22% das cadeiras do Parlamento Europeu. Então, também tivemos no início de setembro uma nota pública emitida, uma resolução, um projeto de resolução legislativa do Partido Chega, em Portugal. O Partido Chega, que hoje é a maior força parlamentar na Assembleia da República Portuguesa, que fez um projeto de resolução para que também o ministro Alexandre de Moraes venha a ser impedido de ingressar no território português. Que até chama a atenção o tom da nota, é o projeto de resolução 263 apresentado pela bancada do Chega. Ele diz o seguinte: recomenda ao governo a interdição a Alexandre de Moraes da entrada em território português em virtude da campanha por ele dirigida contra a liberdade, a democracia e os direitos fundamentais do povo brasileiro. A emergência democrática que o Brasil vive hoje, exemplificada pela dura perseguição judicial movida contra o antigo presidente Jair Bolsonaro, inquieta o povo português. Ora, o Estado não pode ignorar essa inquietação, a gravidade desses acontecimentos para o futuro e a sobrevivência da democracia brasileira ou a importância de censurar e responsabilizar os seus principais instigadores. Entre eles, destacado encontra-se Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil. De fato, a atuação de Alexandre de Moraes tem sido marcada por nítidos abusos de autoridade, censura e perseguição política.
Moraes é, ademais, responsável pela condução do inquérito das fake news e das milícias digitais, investigações que resultaram na censura maciça de conteúdos online, bloqueios de contas bancárias, prisões sem denúncia formal e confisco de passaportes de figuras públicas, jornalistas e cidadãos comuns. A postura tirânica de Moraes tem vindo a merecer condenação internacional cada vez mais acesa. Em julho de 2025, os Estados Unidos da América aplicaram a Lei Magnitsky, uma medida reservada a autoridades acusadas de graves violações de direitos humanos e corrupção ao juiz brasileiro. A sanção, que inclui o bloqueio de bens, proibição de transações com empresas americanas e revogação de vistos, foi justificada pelo Departamento de Tesouro dos Estados Unidos contra a campanha opressiva de censura, detenções arbitrárias e processos politizados conduzida por Moraes, no que se inclui a perseguição a Jair Bolsonaro, a jornalistas e a outros críticos do governo. Essa decisão representou a primeira vez que um juiz brasileiro foi abrangido pela Lei Magnitsky. Neste momento atribulado em que o povo irmão do Brasil vê ameaçadas as suas liberdades mais valiosas, é com ele que Portugal deve estar. Inimigo da democracia e do direito, Alexandre de Moraes não é bem-vindo à terra portuguesa. Assim, ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, os deputados do grupo parlamentar do Chega recomendam ao governo que 1. Vede a Alexandre de Moraes o acesso a território nacional em virtude da campanha por ele dirigida contra a liberdade, a democracia e os direitos fundamentais do povo brasileiro. E 2. Reafirme em todas as instâncias internacionais o compromisso de Portugal com os valores da democracia e do primado da lei, rejeitando a conivência com práticas de judicialização autoritária da vida política que comprometam a dignidade humana, os direitos políticos, a livre competição eleitoral e a independência judicial. Então se vê, de fato, o aumento aí da pressão internacional, não só em relação aos Estados Unidos, mas também hoje, na Europa, iniciativas de parlamentos europeus e de parlamentos nacionais, tanto no Parlamento Europeu quanto em parlamentos nacionais, no sentido de alertar sobre essas violações de direitos humanos no Brasil e, especialmente, invocando e reclamando que sanções sejam aplicadas também contra o ministro Alexandre de Moraes em território europeu. Fred, a gente teve esse cancelamento do visto aí do ministro Benedito Gonçalves, junto com outras autoridades, né? A gente até já teve um episódio do 15 Minutos dedicado a esse momento, né? E você acha que essa é uma primeira sanção com outras que virão também para o ministro Benedito Gonçalves e para essas outras autoridades, possivelmente? Muito provavelmente eles estabelecem geralmente uma estratégia de escalonamento das sanções que se iniciam com cancelamento dos vistos e, nos casos mais graves, podem redundar na aplicação das sanções da Lei Magnitsky, como foi o caso do próprio ministro Alexandre de Moraes, dos demais ministros do Supremo, que também tiveram cancelamento de vistos. Nesse momento, o governo americano optou por limitar a aplicação da Lei Magnitsky ao ministro Alexandre, estendendo, no segundo momento, a sua esposa, mas há, de fato, uma expectativa de que essas sanções sejam estendidas em breve ao ministro Luiz Roberto Barroso e também ao ministro Gilmar Mendes, e, no caso do ministro Gilmar Mendes, com a extensão à sua esposa, ao escritório de advocacia no qual ela atua e também ao Instituto IDP, do qual a sua família é proprietária, e por meio desse instituto que ele também desenvolve ali grande parte a sustentação da sua vida financeira. Então, uma expectativa grande em relação a essas sanções, não só em relação ao cancelamento de vistos, mas também, de fato, em relação às sanções da Lei Magnitsky, que são muito mais gravosas, né, no sentido de congelamento de bens, proibição de relação contratual, financeira ou de qualquer natureza com empresas ou indivíduos americanos. E essa expectativa aqui é até interessante dizer também, Rossana, que nessa semana tivemos mais um ponto de tensão surgindo entre o Brasil e os Estados Unidos, foi que o governo americano, por meio de um procurador especial designado pelo presidente Trump para combater o que ele chama de armamentização do aparato judicial para fins de perseguição política, esse promotor chamado Edward Martin, ele vai reabrir um caso envolvendo a empresa Odebrecht nos Estados Unidos. E por que isso? Porque ele vislumbrou que, em casos semelhantes de acordo de leniência celebrado pelo governo americano com empresas em graves escândalos de corrupção, nesse caso do Odebrecht específico, há um problema. Ele, em comparação com esses demais casos, envolvendo inclusive a própria Embraer, ele vislumbrou que, primeiro, o Odebrecht pagou propina em 12 países da América Latina, somando aproximadamente 800 milhões de dólares em propinas para políticos e burocratas de países da América Latina. E, no entanto, o mecanismo de responsabilização dessas empresas envolvidas em graves casos de corrupção é identificação também das vítimas desses casos para que elas venham a ser indenizadas. E
a promotoria americana, a Procuradoria Federal Americana, identificou que nesse caso específico do Odebrecht, em relação a contratos que haviam sido obtidos pela Odebrecht no Peru, não houve identificação das vítimas para que elas possam ser indenizadas. Envolvem a exploração de uma concessão de rodovia no Peru, próximo à capital peruana, Lima. Então, há essa sinalização do governo americano por meio da expedição de um ofício para o procurador à época da celebração desse acordo em 2016, Andrew Weissmann, para que ele se explique quais os critérios que ele adotou para celebrar esse acordo de leniência com a empresa Odebrecht e por que ele deixou de fora desse acordo a listagem das vítimas que, a partir justamente da feitura desse acordo, teriam direito a uma indenização, no caso, aos contribuintes peruanos que têm sido prejudicados por esses contratos que foram celebrados no Peru pelo Odebrecht mediante pagamento de propina. Então, você vê, nós tratamos um pouco dessa questão da corrupção, quando da investigação da seção 301, em que o governo americano aponta um afrouxamento do combate à corrupção no Brasil, especialmente por decisões no STF, que vem anulando condenações no âmbito da Operação Lava Jato, especialmente decisões da lavra do ministro Dias Toffoli, e você vê o governo americano reiterando esse ponto agora com essa reabertura do caso do Odebrecht, que pode levar ali a toda nova investigação da empresa e apurar ali a responsabilidade dos envolvidos, nesse caso, especialmente envolvendo contratos no Peru. Bom, é isso, né? Análise desse tipo você só vê aqui na Gazeta do Povo. Se você está só ouvindo a gente pelo rádio, procura a gente também no YouTube, que a gente está lá em vídeo também. Você pode curtir nosso vídeo, se inscrever no canal da Gazeta do Povo no YouTube e ativar as notificações aí para saber sempre que a gente entra no ar, porque tem uma programação o dia todo para você no canal do YouTube da Gazeta do Povo. O episódio do 15 Minutos de hoje fica por aqui. A gente espera vocês na próxima edição. Tchau! Temos uma boa notícia para compartilhar. A Gazeta do Povo está entre os finalistas do Prêmio IBEST 2025. Ficamos entre os 20 maiores canais de jornalismo do Brasil e agora estamos na disputa entre os 10 maiores canais de política. E esse reconhecimento só será possível com o seu voto. Clique no link e vote na Gazeta do Povo.